Só que, vamos lembrar de uma coisa que a gente falou. Lembra que a fantasia, que é uma característica do homem primitivo, do homem sem conhecimento, então qualquer um pode fantasiar. A gente não precisa tirar isso da criança, a gente não precisa entregar pronto para ela, a gente pode deixar ela mesma criar as fantasias dela, né? E é isso, acho que a gente tem que entender essa forte diferença aí, né? De criar, imaginar. Vamos chegar lá, no fim vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Se tiver dúvida, vai perguntando, depois no final eu respondo. Se eu estiver indo muito rápido, também me fala. Mas é importante para o ser humano fazer distinções precisas do que é real e do que é irreal, para que ela, né, consiga ser criativa. Até tem um texto do Gabriel Salomão também, que lá no Lar Montessori, eu vou passar o link aqui para vocês, deixa eu pegar. Já vou mandar. E aí, nesse texto, ele tem um trechinho que eu tirei lá que eu achei ótimo, né? Não há nada de criativo em reproduzir o que o outro fala. Nada. Vou mandar aqui para vocês. Também muito bom. Lar Montessori é vida. Foi por onde eu comecei. A criança ela é confundida pelos sentidos o tempo inteiro, né? Quando está vendo uma televisão, quando está jogando um joguinho, enfim. E na fala também. Ah, Joyce, a gente vai falar disso. A gente pode falar disso no final. Dever ou não dever não é comigo, mas a gente sempre encontra um equilíbrio aí. A criança, ela pode ser confundida até na fala, né? Não só no que ela vê, né? No que ela ouve, mas quando você fala com ela. Aí eu lembrei de um exemplo para dar para vocês, da minha irmã conversando com meu filho. Ela estava tirando foto dele, ela precisava que ele ficasse ali paradinho, né, na frente para ela tirar foto, e ela queria chamar a atenção dele. Olha aqui, olha para ti, tá? Olha aqui. Aí ele parou, deu uma olhadinha, ela falou assim, ai, gatinho. Aí na hora, gente, mas foi no segundo, eu estava observando a cena, né? Ele abaixou e começou a miar. Miau, miau, só que estava na rua, então assim, a mãozinha no chão, a gente, né, tudo preocupado. Limpar essa mão. Aí a minha irmã, na hora, nem percebeu que ela tinha chamado ele de gatinho. Aí ela foi lá e falou assim, não, Davi, levanta, você é um menino, não é um gato. Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, mas você acabou de chamar ele de gatinho. Oh, confusão, olha a confusão na mente da criança, até pela nossa fala. Então é rápido, a criança ela responde rápido a tudo que ela vê, ouve. Então, imagina, se é uma criança que está o tempo inteiro sendo inserida nesse mundo fantástico, né, de ficção. Então, se em 10 segundos que a pessoa falou, gatinho, ele já se transformou num gatinho, imagine assistir o desenho o dia inteiro, né? Mas e aí, Thalita, como é que fica o mundo virtual? Tá tão, né, tá tão real pra gente. Gente, eu também não tenho a resposta ideal. Tem 20 anos, mais ou menos aí, que o mundo é completamente virtual para as crianças. Os adultos de 20 anos hoje são os primeiros adultos a viver num mundo completamente digital. A gente ainda não sabe todos os efeitos, né, disso. A gente não sabe, a gente vai estudar. Então tem muita coisa para a gente entender, para a gente aprender. Eu não sei, será que dá para a gente fazer aí um meio a meio, um pouquinho, né? Já tem muitos estudos falando para a gente cronometrar, colocar meia hora, 15 minutos, dependendo da idade, menos de 3 anos, é ideal que 0 horas, né? É ideal que a gente faça a criança viver o mais concretamente possível ali, pelo menos segura aí um pouquinho, né? Não é o ideal, mas eu tenho uma coisa para a gente refletir. Vocês devem ter crianças, devem conviver com crianças. Já perceberam como é o comportamento dela quando ela passa muitas horas ou muito tempo na frente da TV? Ou brincando num jardim? Ou brincando na fazenda? Vocês já perceberam o comportamento? Como que fica o estado pós-TV e o estado pós-brincadeira ao ar livre? Então, só daí a gente já consegue ver, mais ou menos, ter uma noção
de que é melhor a gente dar uma segurada mesmo, né? Mas até quando, né? Vamos ver. Eu acho, assim, de verdade, que a gente pode fazer um bom uso da tecnologia. Dá para mesclar, mas aí essa opinião é Thalita Veronese, não é Silvia do Beauvoir, não é Maria Montessori, tá, gente? Até porque Maria Montessori nem viveu esse tempo. Mas eu acho, né, pelo que eu faço aqui, que os meus filhos não são prejudicados pela tecnologia. E eu não vou ser hipócrita, eles assistem, né, um pouquinho de TV, eles escutam muitas histórias pelo Spotify, os desenhos todos passam pela minha supervisão, eu assisto. Aliás, tem um desenho que chama Bluey, não sei se vocês conhecem, mas é o melhor desenho. Tudo bem que o cachorro fala. E a Eva, ela passou a assistir desenho depois dos 4 anos. Até os 4 anos eu dei aquela segurada bem brava mesmo, assim. O pessoal até... Eu era a mãe chata da família, sabe? Não deixava. Ai, deixa pôr na TV. Não deixou. O Davi, tadinho, tá sendo um pouquinho mais prejudicado por causa da Eva. Mas eu ponho, assim, quando eu vou colocar para ele, em espanhol. A gente ficou um mês na Argentina por causa do curso no ano passado, e ele, tudo bem para ele ouvir em espanhol. Então eu deixo ele ouvir em espanhol. Quem sabe ele não aprende a falar espanhol, né? Já vamos testando, né? Muito documentário, quando vamos, assim, preciso. A Eva tá afim de assistir uma TV e eu tô fazendo outra coisa. Tá bom, filha, a mamãe deixa, mas vai ver tal documentário. Inclusive, a Eva já tem 7 anos, tá? Ela faz 8 anos esse ano. Tem um documentário na Disney Plus, que é o Cosmos. É super antigo. E eu achei que ela não ia curtir. Ela tá gostando tanto que ela fala assim, e é um momentinho nosso também, às vezes, né? Que eu falo assim, deixa eu sentar e assistir com ela, porque é muito legal, né, Cosmos. E aí a gente assiste, a gente debate e tal. E outro dia eu vi ela explicando para a faxineira aqui em casa, porque o Davi derrubou alguma coisa, e ela falou assim, então, Aline, é que o neocórtex dele ainda não está completamente formado. E ela viu isso lá no documentário, né? Então é legal, eu acho que é bacana, né? Não sei de que forma que está prejudicando, mas eu tento usar para o bem. Muita música, a gente escuta muita música no Spotify, historinhas pelo Spotify também. E uma coisa que é muito legal, como eu faço muita leitura em voz alta, desde bebezinho, tanto para um quanto para outro, né? Eu leio o livro antes de dormir, eu leio em voz alta. A Eva aprendeu a ler lá no período da pandemia, e ela começou a querer ler junto comigo, né? E às vezes eu lia pelo Kindle, porque eu queria ficar de luz apagada, porque o livro físico a gente tem que deixar a luz acesa, né? Eu queria deixar a luz apagada porque eu queria que ela dormisse. Só que ela ficava empolgadíssima com as histórias, ela não dormia e ainda queria ler o que eu estava lendo. Aí ela fazia eu aumentar a letra no Kindle. E ela, mãe, deixa o Kindle comigo. Aí eu falei, quando você aprender a ler, a mamãe te dá um Kindle. Aí quando ela aprendeu a ler, eu tive que dar, né? E agora, depois da leitura em voz alta, ela continua. Ela pega os livros dela, ela tem lá várias coleções. Esse ano ela já leu a coleção inteira da Casa da Árvore Mágica. E agora ela está lendo a coleção da Beatrix Potter. Então, assim, tá indo de vez em pouco as leituras aí. Então, é tecnologia. O Kindle também é uma tecnologia, né? E eu acho que não é privar, né? É guiar e fazer bom uso e cronometrar o tempo. Eu acho que não deixar muito tempo, porque prejudica, assim. A gente sabe que as crianças ficam bem irritadas. Eu prefiro que não. Então, sempre que eu consigo fazer qualquer outra coisa, não tem tecnologia. Mas, quando precisa, é esse bom uso, né? E aí, mas até quando, né, que a gente faz isso? Eu acho que acho não, sim, até os 5 anos, e depois dessa fase o córtex já está mais maduro, e ele já consegue fazer aquela distinção que a gente falou lá no real, né, distinguir real do irreal. E aí é isso, quando a gente espera esse período, a criança já teve tempo de se autoconstruir, já teve tempo de estar em contato com a realidade, já teve tempo de entender o mundo, de conhecer a ordem real para distinguir que fantasia é desordem, né? Como gênero literário, é incrível. A fantasia é incrível. Onde no segundo plano de desenvolvimento a criança vai se colocar em situações
de vida real, né? Tenho 10 minutos, gente. Então, vamos lá. Acho que eu termino. A criança se coloca, né, em situações de vida real, né, através da fantasia, então é muito bom. Muito bom. E antes disso é vida real mesmo. Esses dias eu coloquei também eles para lavar tapete, eles me ajudam bastante, lavar o carro. Eu não li o trechinho aqui para você. Eu li, não li, né? Olha que legal, essa é da Montessori. Como a imaginação das crianças pode ser desenvolvida através do que é, ao contrário, fruto da nossa imaginação. Somos nós que imaginamos, não eles. Eles acreditam, eles não imaginam. A credulidade é certamente uma característica de uma mente imatura que carece de experiência e conhecimento da realidade. Ainda é desprovida daquela inteligência que distingue o verdadeiro do falso, o belo do feio e o possível do impossível. Então, falamos já bastante sobre isso. Aí a gente entra onde a gente quer chegar, na imaginação. O que é imaginação? Então, mais uma vez, apelando para o dicionário, faculdade mental de representar imagens novas ou anteriormente percebidas, conceber e criar imagens novas a partir da combinação de ideias. Eu trouxe aqui o imaginatio, que é latim, no sentido próprio é uma imagem, visão, e no sentido figurado é um pensamento. Aí eu fiz a minha tradução, né? O pensamento vivo é o pensar a imagem, abstrair, né? Que é onde a gente quer chegar, né? É o que a gente quer para a criança. A gente quer abstração é o que a gente quer. Vem da imaginação. A imaginação ela é um fundamento da mente. Quando as impressões são tiradas do mundo exterior e colocadas no nível da abstração. Eu trouxe aqui um exemplo do Picasso, que no início ele fazia cópias da vida real, né? E ele entrou num nível de abstração incrível e hoje é admirado pelo mundo inteiro, né? Pela sua criatividade. Mas ele começou aqui, na observação delicada da realidade. A imaginação ela também é uma tendência humana, que junto das outras tendências, né, de observação, do trabalho, manipulação, possibilitou o homem modificar o seu ambiente, construir civilizações. Então, aqui eu trouxe a imagem do helicóptero do Leonardo da Vinci. Eu estou indo mais rápido, estou meio nervosa, porque tem um negócio aqui com os minutos contando. Trouxe aqui essa imagem do Leonardo da Vinci para mostrar que a gente transforma o meio com a nossa inteligência. É aqui que a imaginação leva. A imaginação ela leva a gente à ação concreta. A imaginação ela é possível, ela é realizável. Mesmo que ela não exista ainda na vida real, você, né, como diz minha mãe, Lé com Cré, você liga Lé com Cré e faz funcionar. Né? Desde de pequenos, né, soluções de pequenos problemas diários. Por exemplo, o Davi fez 2 anos, queria um biscoito, nem podia comer biscoito, era um biscoito recheado, e não, fui lá, guardei na parte de cima do armário, ele tem aquele cadeirão, aquela torre de aprendizagem, né? Ele saiu empurrando o cadeirão até o armário, subiu e abriu e pegou o pote, falou, abre, mãe, abre. Então ele usou a imaginação dele de, tá, minha mãe não deixou, ela colocou lá em cima, como é que eu vou fazer para chegar lá em cima? Solução de pequenos problemas diários. Em nenhum momento ele pensou em colocar a capa do Batman e sair voando para pegar o biscoito, né? Ele fez na vida real. E a gente pode também chegar a grandes resoluções de grandes problemas do mundo, como a cura de uma doença, por exemplo, como a vacina do Covid. A imaginação. Mesmo imaginando um mundo irreal e sobre-humano, a imaginação deve estar contida dentro de limites que lembram os da realidade, né? O Lé com Cré, vocês não vão esquecer nunca mais agora. Então a gente precisa imaginar dentro de limites claros, distinguir uma coisa da outra, né? E essa distinção prepara a gente para essas construções imaginativas. As ideias elas precisam ter lógica para elas serem associadas. Senão a gente fica vagando, né? E não conclui nada, e não realiza nada. A gente não quer criança vagando, a gente quer criança pensando de forma inteligente. A criança
tendo a oportunidade de crescer essa mente na realidade, ela vai fazer essas combinações lógicas e vai gerar aí a nossa amada criatividade que todo mundo tanto quer dentro da escola montessoriana. Ela existe, e ela existe porque existe realidade, porque existe a criança interagindo com o ambiente de verdade. Conclusões. Vamos ver se eu consigo concluir em 5 minutos, gente. Depois, como é que a gente faz as perguntas? Vocês me mandam, eu respondo depois. Quer abrir mais um pouquinho? Depois eu respondo, beleza. O ser humano, ele precisa conhecer o ambiente, ele precisa saber como funcionar dentro desse ambiente, né? E saber funcionar dentro do ambiente é importante para a própria adaptação, ou seja, é uma questão de sobrevivência, né? Ele precisa se adaptar para sobreviver. A criança, do nascimento até os 6 anos, ela está construindo a personalidade dela. Então, as características que são individuais, né, do indivíduo próprio, do tempo dela, da cultura dela, da família dela. É um ser muito único, né? O ser humano é um ser muito único, é muito bonito, né? Para a criança crescer forte na sua personalidade, ela precisa ter a mente bem alimentada. Da mesma forma como a gente alimenta o nosso corpo físico, né, a gente sabe que o abacate é melhor do que o açúcar, sabe? Apesar de comer o açúcar de vez em quando. Mas é o que eu falei, né? A realidade, a fantasia, a gente sabe que a realidade é melhor, apesar de vez em quando jogar a criança lá na fantasia. A gente tem que, né, no melhor do mundo, trazer mais próximo da realidade possível. Porque sem realidade não tem imaginação. Sem realidade, a gente vive a deriva de um pensamento alheio. Né? A gente vive no mito da caverna, acreditando em tudo que mandam pra gente no WhatsApp. E os nossos filhos nasceram no mundo virtual. O mundo virtual para eles é real, gente. A gente precisa ensinar eles que não é tão real assim, né? Para eles não crescerem e não serem pessoas sem forças, insatisfeitas, né, com a vida. E aí a gente tem aqui mais um trechinho. Queremos ajudar as crianças a construir sua personalidade nas melhores condições possíveis. E para isso a mente precisa estar em contato com a realidade e assim alcançar níveis mais elevados de imaginação, preservando a saúde mental da criança e tornando ela um ser totalmente integrado às condições do mundo. E aí eu fico por aqui, com vários obrigados de várias línguas. E aqui tem meu contato. Vocês podem mandar as perguntas para mim, podem mandar